Olá, boa noite. Mais um ponto e contraponto no ar. O nosso assunto de hoje é o início da expansão da estrutura de saneamento e a universalização dos serviços de água e esgoto fornecidos pela BRK Alagoas, que completou um ano de concessão aqui no estado. O primeiro dos 13 municípios atendidos pela empresa que vai receber os investimentos dessa nova fase é a Barra de São Miguel. E para falar sobre esse e outros assuntos relacionados à atuação da empresa, aqui comigo está Herbert Dantas, diretor operacional da BRK em Alagoas. Boa noite, Herbert, seja muito bem-vindo. Boa noite, Stella, eu que agradeço. Conta pra gente começar a entrevista, como é que vai ser essa nova fase de expansão? Então, Stella, nós estamos entrando na fase de ampliação da prestação de serviço de esgotamento sanitário, né? Então, uma das nossas obrigações contratuais é a universalização de água e de esgoto para toda a população dos 13 municípios da região metropolitana, incluindo Maceió. Começamos por Barra de São Miguel, é o primeiro município onde a gente inicia essa fase de expansão, por uma questão de projetos que ficaram prontos, de questões de licenciamento, então que permitiram que lá fosse o primeiro lugar a receber as obras desta nova fase neste momento. Então, se darão a implantação de redes coletoras de esgoto, melhoria das estruturas que hoje existem, que eram operadas anteriormente ou pela Casal ou pela Prefeitura. Vamos ativar uma estação de tratamento de esgoto que está lá, né, posta e que nunca foi ativada. Então, tem um conjunto de obras que vão viabilizar a coleta e o tratamento do esgoto da população da Barra. Que tipo de obra que vai ser feita lá na Barra de São Miguel e quando é que se inicia? Já começou na semana passada, né? Isso, a gente teve início nos últimos dias, né? As obras de expansão lá. São obras de rede coletora de esgoto, o pessoal vai ver muita máquina na rua, né? As nossas obras são muito bem identificadas, que são obras da BRK e qual é a finalidade daquela obra. Então, a gente tem um trabalho social que passa de porta em porta, de imóvel em imóvel, informando aos moradores, né, que aquela rua, naquele momento, será objeto do benefício que o saneamento vai trazer para a população. Então, faremos as redes coletoras, que nada mais é do que colocar o cano de esgoto na rua, faremos as ligações que são necessárias para coletar o esgoto dos imóveis e trazer para a rede, estações elevatórias, que são estações de bombeamento. Então, desculpe se eu estou usando alguns termos muito técnicos, mas em linhas gerais é toda a infraestrutura necessária para tirar o esgoto da residência, levar até uma estação de tratamento, deixá-lo em condições de ser devolvido ao meio ambiente, sem agredir o meio ambiente e melhorando a saúde da população. E a Barra de São Miguel é um município que recebe muitos turistas, né? Principalmente nas temporadas, nos finais de semana. Então, essas obras serão muito importantes. Exatamente. Inclusive, um dos fatores que nós estamos muito atentos é justamente esse período onde a cidade aumenta a sua população sensivelmente, né? Então, dentro do nosso planejamento, dentro da nossa programação, tá a gente direcionar essas obras para evitar, né, da gente estar fazendo obra nos locais e nos momentos onde a população ou os turistas estão mais aproveitando o seu momento de descanso. A gente não está lá para atrapalhar o descanso de ninguém. Qual é a meta de vocês lá na Barra de São Miguel e nos trabalhos em geral? Nossa meta contratual é universalizar a água em 8 anos. Então, a gente tem que levar água para 100% da população da região metropolitana até 2027. São 6 anos. O esgotamento sanitário, a gente tem uma meta um pouco extensa, em que 8 anos a gente vai conseguir atingir 90% dela. Então, em 2029, a grande maioria da população como um todo da região metropolitana já vai ter acesso ao sistema de esgotamento sanitário. Na Barra de São Miguel, em específico, a gente deve concluir a universalização ao longo do ano de 2024. Vai dobrar esse escoamento do que é o atual? A gente vai atender toda a população da Barra de São Miguel, né? A meta de universalização é 90%, né, de esgotamento sanitário. Hoje é de 46%. Hoje o atendimento é exatamente, a gente vai dobrar o atendimento da população de Barra de São Miguel até 2024. E serão 33 quilômetros de novas redes de esgoto só na Barra? Só na Barra. Para que se tenha uma noção, a gente deve estender, né, na região metropolitana de água 1.100 quilômetros de rede e 1.300 quilômetros de rede de esgoto. Então, assim, só para atender a população com água dá para ir a Natal e voltar, né? Então, é muita obra, é muita rede. A gente sabe que a gente vai passar na porta de muita gente. É importante a participação da população, né, neste contexto,
porque no fim do dia é para levar água para todo mundo e para levar saneamento para a população. E tem também construção aí de previsão de construção de estações de tratamento, né? Isso. Do ponto de vista de abastecimento de água, nós vamos construir, né, 12 novas estações de tratamento de água. A gente sabe que a região metropolitana carece muito, né, de uma oferta de água com quantidade, qualidade e regularidade. Isso nos 13 municípios que vocês atendem, né? Nos 13 Capital municípios. e região metropolitana. Exatamente. Nos 13 municípios a gente vai construir 12 novas estações de tratamento de água e reformar outras 5, né? Do ponto de vista de esgotamento sanitário, nós construiremos 13 novas estações de tratamento de esgoto e reformaremos todo o emissário, reformularemos a estrutura do emissário. Agora, tem muita gente que pensa que a BRK veio para ficar no lugar da Casal. Isso não é verdade. Eu queria que você explicasse isso para o nosso telespectador. Tá. O nosso contrato é um contrato de concessão. Não houve uma privatização de saneamento. É um pouco diferente do que aconteceu no setor elétrico. Então, nós estamos aqui com um contrato de 35 anos, com uma série de obrigações e investimentos que viabilizarão a universalização de água e do esgoto. Ao final do contrato de 35 anos, toda a infraestrutura que foi feita, todo o investimento que foi realizado é devolvido ao poder concedente, que são os municípios, né? Hoje está concentrado no poder do governo do estado a contratação da gente, da BRK. Então, a Casal continua existindo, sobretudo na produção de água. Então, considerando que o ciclo da água no sistema de abastecimento é dividido em 3 etapas, captação de água, que é pegar água no rio ou num poço, tratamento, que é tratá-la, e distribuição, que é levar até a população, a Casal permanece responsável pelas 2 primeiras etapas. Então, a Casal permanece responsável por captar essa água no rio, no poço, tratá-la, entregar para a BRK num reservatório de distribuição e, a partir daí, a responsabilidade da BRK levar até os imóveis essa água. Então, a BRK faz a distribuição. Exato. Em que pese a responsabilidade pela captação e o tratamento ficar ainda a cargo da Casal, todos os investimentos em melhorias, em ampliação, em modernização das infraestruturas de tratamento de água são de responsabilidade da BRK. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai construir 12 novas estações de tratamento de água e reformular 5, né? Onde a Casal atua, parte dessas ETAs serão transferidas à operação para a BRK, em que pese a gente fazer o investimento. A gente vê muitos carros, né, da BRK nas ruas, fazendo reparos. Como é que é feito esse serviço? Vocês têm que contar com a paciência da população muitas vezes? Bastante. Acho que o saneamento, tenho certeza que o saneamento é uma via de muitas mãos, né? A gente precisa que a população nos dê informações, né? Entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, para que a gente tenha a informação e consiga atuar. Então, só para que se tenha uma noção, nos primeiros 12 meses de operação, a gente já reparou mais de 22 mil vazamentos. Então, é importante que nos ligue. A gente tem recebido mais de 100 mil interações por mês. Então, assim, é um número absurdo, até para o que a gente imaginava que seria de interação. Então, ainda assim, é importante que todo mundo tenha consciência de que é extremamente necessário e favorável a todo mundo que se nos acesse através dos nossos canais. Quais seriam os canais? Nós temos o 0800, que é o 0800 771 0001. Temos o nosso WhatsApp, que é o 011 99888 0001. Temos a minhabrk.com.br, que é uma agência virtual. Temos as nossas lojas de atendimento em todas as cidades da região metropolitana e também estamos localizados nos JAS aqui da capital. Então, além da nossa plataforma digital, que é o @BRK Alagoas, que em virtude do momento de digitalização que a gente vive, do acesso a essa ferramenta de redes sociais, a BRK foi a primeira unidade da BRK onde a gente tem uma rede social própria, com vida própria, para atender a população local, é aqui em Alagoas. Antes disso, a gente só tinha o BRK Nacional, né? A gente atua em vários estados do país, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, mas tínhamos apenas uma rede social para atender o país inteiro. Em virtude dessa demanda e dessa necessidade do acesso à população às nossas informações, a gente, em dezembro último agora, inaugurou a nossa rede social e colocou ela no ar, que já vem aí contando com bastante seguidores e tem sido uma porta muito importante de comunicação com a população. E eles participam muito. Eu queria saber de você quais são as reclamações mais comuns da população. Não só na rede social, tá? De uma forma geral, a grande demanda da população ainda é água, né? É a falta de água, é a intermitência no abastecimento. E por que isso tem acontecido bastante, tá, Estela?
a infraestrutura que está aí dimensionada era para uma população. A população cresceu, se deslocou, né? Temos aí uma área de remissão do solo, onde a população daqueles 4 bairros, Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro, foram realocadas, né? Então, a infraestrutura estava dimensionada e direcionada a levar água para a população do Pinheiro, por exemplo. Aquela população saiu e foi para um outro bairro. Parte para a parte alta de Maceió, outra parte para a parte baixa de Maceió. A infraestrutura existente que leva água para a parte alta e para a parte baixa não contava com esse boom. A mesma canalização começa a atender mais exatamente. Então, locais. Assim, exatamente. Então, a gente tem o mesmo cano, do mesmo tamanho, com a mesma capacidade de levar água, atendendo uma população muito maior, que, além de crescer, houve uma migração dentro da própria cidade de Maceió. Então, esse movimento desestabilizou o sistema de distribuição de água, né? Nós temos diversas ferramentas técnicas que estão sendo implantadas nesse momento. São modelos hidráulicos, é um termo bem técnico, mas que a gente faz com isso as análises de assim, eu preciso ter um cano de tamanho tal para atender o bairro X. Eu preciso ter um cano de tamanho tal para atender o bairro Y. Então, todo esse trabalho vem sendo feito ao longo dos últimos 12 meses. Fechamos com a Casal recentemente o plano diretor de água, que justamente vai definir quais são os tamanhos e as localizações das novas estações de tratamento de água que vão ser construídas na região metropolitana, em especial aqui em Maceió. Certo. Vou pedir licença para você, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais ponto e contraponto. Não saia daí, até já. Já estamos de volta com o programa Ponto e Contraponto. Aqui comigo, Herbert Dantas, diretor operacional da BRK em Alagoas. Herbert, eu queria que você contasse para a gente como é que vocês encontraram essa região metropolitana, a capital, quando vocês assumiram? Assim, Estela, o que viabilizou o processo de licitação, de fato, foi a carência de investimento na infraestrutura como um todo. Como a gente vinha falando anteriormente, a população cresceu, migrou dentro da própria cidade de Maceió. A gente tem um boom turístico. Maceió, Alagoas hoje é um destino turístico nacional e internacional. Então, a infraestrutura não acompanhou esse crescimento. Então, além de não ter acompanhado esse crescimento, a própria infraestrutura existente ficou carente de melhorias, de modernizações durante muito tempo. Só por isso que foi viável e fez sentido fazer um processo de licitação, né? Então, a BRK se sagrou vencedora de um processo em 2020, assumiu a operação em julho do ano passado, em 2021, e o que a gente encontrou não é muito diferente daquilo que a gente imaginava e daquilo que a gente estava preparado para encontrar. É uma missão que não vai ser fácil. Não é trivial. Ou não está sendo, né? Não é uma missão trivial, mas é algo que a gente já está habituado a fazer. Nós que somos do setor de saneamento já há bastante tempo, temos essa consciência dessa carência e dessa necessidade de parceria entre público e privado, né? Somando essa região toda, quanto de esgoto, de quanto é o tratamento dessa região toda, desses 13 municípios? Hoje a gente tem menos de 40%, né? 30 e poucos por cento de população atendida na região metropolitana como um todo. E a meta de vocês? 90% de atendimento. 90%. Isso. A grande maioria, 85% aproximadamente, a gente vai alcançar em 2029. Então, assim, tem uma carência de expansão do sistema, que aí viabiliza esse aumento da prestação de serviço, e tem uma carência de modernização daquilo que existe. Então, só nos últimos 12 meses, nós já investimos mais de 130 milhões de reais em melhorias, em trocas de equipamento, em modernização, né? A gente tem muita tecnologia disponível hoje. Nós temos um centro de controle operacional na nossa sede ali no Farol, onde a gente consegue observar e monitorar remotamente quase que todas as infraestruturas já em operação. Então, tudo isso remoto. Então, melhora o tempo de resposta, né, para as demandas, para as situações adversas que possam acontecer. Um reservatório que está enchendo mais devagar ou mais rápido, a gente consegue perceber. Se tem determinada água indo para um lado mais do que o outro, a gente consegue perceber no nosso centro de controle. Tudo isso automatizado. A tecnologia, então, ajuda a resolver o problema mais rapidamente? Ajuda a identificar e, em alguns momentos, a resolver. Exatamente. A gente não precisa, em alguns casos, já. A tendência é que isso evolua ainda mais, porque a gente vai construir estação de tratamento de água nova, estação de tratamento de esgoto nova, totalmente moderna, onde vai estar tudo interligado e automatizado. Então, a gente não vai precisar de uma pessoa ir até um reservatório, abrir um registro para ele encher mais ou encher menos.
Hoje a gente já tem na capital como fazer isso dentro de uma sala de controle operacional. Então a gente já tem uma pessoa que aperta um botão e ele abre ou fecha um reservatório. Isso agora, nos essa últimos 12 tecnologia ajuda ou atrapalha nessa coisa da geração de emprego? Porque eu sei que vocês geraram muito emprego também. Geramos. A tecnologia vem ajudar, mas acaba também Não, tirando um pouco da mão de obra ou não? Só ajuda. Certo. Só ajuda. A gente já gerou mais de 500 empregos diretos nos primeiros 12 meses, né? E 1.000 indiretos. Com as obras de expansão, serão outros 1.500 empregos gerados. Então a gente vai gerar aqui, a partir de 2023, quase 3.000 empregos, né? A modernização e essa tecnologia vai ajudar no tempo de resposta. Porque eu vou precisar da mesma equipe para poder fazer o reparo, para poder tomar ação. Eu vou precisar de uma equipe no centro de controle operacional. Isso tende a exigir uma mão de obra mais qualificada, mas não de reduzir a mão de obra. E vocês tiveram que contratar novos funcionários agora já para essa obra da Barra de São Miguel também? Sim, sim. Contratamos diversas equipes novas, né? A nossa empresa prestadora de serviço contratou bastante mão de obra local, né? Já lá de Barra de São Miguel mesmo, outras pessoas de outras regiões do estado, mas é necessário sim esse crescimento. Como eu falei, em virtude das obras de expansão, nós vamos chegar a gerar mais 1.500 empregos só para a obra de expansão, seja de água, seja de esgoto. E nessa etapa, né, desses 8 anos que vocês vão estar trabalhando aqui, está prevista aí a perfuração de 15 poços? É isso mesmo? A gente já perfurou. Né? Os 15 já? Os 15 já. Já foram perfurados. O que acontece? Como eu falei anteriormente, a gente já tem uma carência de abastecimento de água na região metropolitana. Diversas áreas e diversos municípios são uns mais carentes e outros menos. Então, uma forma rápida, mas que não é a ideal ainda, né, neste momento, é a gente fazer perfuração de poço para aumentar a oferta. Né? Na verdade, no nosso planejamento, é o caminho inverso. A gente pretende fechar poços. Né? O manancial, o aquífero, a água que está embaixo da terra, já não tem mais a mesma quantidade que se tinha antigamente. Né? Então a gente sabe que na região metropolitana, em especial em Maceió, existe muito poço perfurado, né, em diversas localidades. Então não está havendo um consumo racional e adequado dessa água do subsolo. Então o caminho que é a nossa universalização e que o nosso plano de investimentos vai trilhar é no caminho inverso. É parar de usar água de poço, né, e começar a usar água de superfície. Só para que se tenha uma ideia... Por isso que novos poços foram abertos. Vão ser abertos, mas vão ser fechados. Tá. A gente abriu novos para suprir os que existem, que já não conseguem ofertar a mesma quantidade de água. Sim. Né? Então, para compensar isso, foram perfurados novos, porque é uma ação rápida. A gente, em 45 dias, 60 dias, consegue colocar um poço em operação. Então, é diferente de construir uma estação de tratamento de água, como eu ia falar anteriormente, de 1.700 litros por segundo. Então, a gente tem conseguido num poço 5 litros por segundo, 2, 10... Então, assim, para 1.700, imagina a quantidade de poços que seriam necessários. Então, só em Maceió, a gente vai construir uma estação de tratamento de água nova no litoral norte, que vai ter uma capacidade de 1.700 litros por segundo. Enquanto que a ETA Pratagi, a estação de tratamento de água do Pratagi, que fica na parte alta, acho que é bastante conhecida aqui em Maceió, ela tem a capacidade de 1.000 litros por segundo, só para que se tenha uma noção. E qual é a previsão dessa nova? Essa nova obra deve ficar pronta em 3 ou 4 anos. A gente está na fase de elaboração de projeto, houve o projeto básico, a definição, né, do conceitual de onde vai ser, qual a capacidade. Então a gente está na fase de identificação de terreno, desenvolvimento do projeto, licenciamento para iniciar a execução dessa obra. E a extração deve ser maior do que do Pratagi? Com certeza. Né? A gente vai ter uma ETA muito maior, que vai ser responsável por atender toda a parte baixa de Maceió e a expansão do litoral norte. A cidade está crescendo naquele sentido, então o vetor de crescimento de Maceió hoje é para o litoral norte do município. Então essa estação de tratamento de água vai ter esse objetivo de atender a população, tanto que está se expandindo para aquele local, como toda a parte de Maceió até a Praia do Pontal. E onde deve ser feita essa estação? Ela deve ficar localizada entre os bairros de Ipioca e Pescaria a princípio, né? Nas margens do Riacho do Saúde ali. E quando é que deve começar essas obras? A gente estima que ela consiga ser iniciada a partir do ano que vem, né? Tem a fase de projeto, licenciamento, identificação do terreno. Então, essa fase agora, a gente definindo o local, inicia-se esse outro trabalho em que, em virtude do porte, a gente precisa de um trabalho de planejamento muito bem feito para que na hora que a gente vai executar não tenha nenhum soluço, porque o nosso objetivo é começar e terminar e botar em operação. E essa extração da água de superfície,
ela é melhor do que a subterrânea? Eu queria que você me explicasse essa diferença e por quê, né? Tem uma água de mais tem mais oferta, primeiro ponto, né? A gente, como eu falei, a gente tem conseguido poços aqui com uma vazão muito baixa. Então imagine que para ter 1.700 litros por segundo eu teria que ter 170 poços. Então operacionalmente não é um modelo sustentável, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista operacional, tende a dar muito problema. Então a gente tem mananciais de superfície muito bons aqui na região metropolitana, com capacidade de fornecer essa água para a população com maior segurança, com maior qualidade. Então, uma água de superfície, a gente consegue implementar uma estação de tratamento de água com diversas etapas que vão garantir a potabilidade da água e a confiabilidade dessa água que vai estar sendo fornecida. Tá certo. Foi um prazer recebê-lo aqui, né, dando essas informações. Boa sorte no trabalho de vocês, que seja de sucesso, porque, afinal de contas, ajuda toda a população. É muita gente, né, sendo beneficiada. É muita gente. É mais de 1.300.000 pessoas, quase 1,5 milhão de pessoas. De fato, é um trabalho bastante extenso e a gente conta com o apoio de todo mundo para conseguir viabilizar e melhorar a vida da população da região metropolitana. Tá certo, Herbert. Muito obrigada. Bem-vindo, tá certo? Obrigado. É isso, né, gente? A edição de hoje do Ponto e Contraponto fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite para você e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.